Oi, minha querida. Senta aqui pertinho de mim, que hoje eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que aconteceu faz muito tempo, mas que vive dentro de mim como se fosse ontem. Sabe aquelas memórias que a gente carrega no peito? Que ficam quentinhas ali dentro, mesmo quando o corpo esfria com a idade? Pois é, essa é uma dessas. Meu nome é Aldaci. Hoje estou aqui, nessa poltrona de madeira que range quando eu me mexo, com o joelho que estala toda vez que eu levanto, mas com a memória ainda viva, graças a Deus. Deixa aqui nos comentários o seu nome, vou ler cada comentário com muito carinho. Hoje eu já sou uma senhora bem velhinha. O espelho não mente, não. O cabelo já é todo branquinho. As mãos estão cheias de manchas, aquelas que aparecem quando a gente viveu tempo demais. Mas os olhos... os olhos ainda enxergam longe. Longe no tempo, sabe? Consigo ver a menina que eu fui como se ela estivesse ali, parada na porta da cozinha. E é justamente daquela porta que eu quero começar. Era uma casa pequena, lá no interior de Minas. Tão pequena que cabia tudo em 2 peças, cozinha e quarto. A gente não tinha quase nada, mas o que tinha, a gente cuidava com carinho. O fogão a lenha ficava aceso o dia inteiro. Fumaça subia e impregnava tudo, as paredes de tábua solta, o pano de prato pendurado no prego, até o meu vestidinho de chita que minha mãe costurava à mão. Se eu fecho os olhos agora, eu ainda sinto o cheiro. Cheiro de lenha queimando misturado com café coado no pano. Aquele café forte, bem forte, que meu pai tomava antes de sair para o trabalho. Ele era servente de construção. Levantava quando o galo ainda estava roncando e voltava só quando o sol já tinha ido embora. As mãos dele eram cheias de calos, grossas, mas na hora de fazer carinho na minha cabeça, eram as mãos mais suaves do mundo. Minha mãe, coitada, fazia de tudo um pouco. Lavava roupa para fora, costurava quando aparecia serviço, cuidava de mim e ainda conseguia fazer milagre com o pouco que a gente tinha. Eu via ela olhando para o fundo da lata de arroz, calculando se ia dar para a semana. Ou contando os grãos de feijão na peneira, com aquele olhar cansado de quem sabe que o mês é sempre mais comprido que o dinheiro. A gente comia mais era angu com couve e arroz. E você, minha amiga, gosta de comer um angu? Até hoje eu faço aqui em casa. Às vezes, quando o mês era bom, aparecia um pedacinho de carne de porco e aquilo virava festa. Minha mãe fritava com alho e a gordura chiava na panela de ferro. O cheiro enchia a casa inteira e eu ficava ali, de boca aberta, esperando minha parte. Mas não era sempre, não. Tinha dia que o jantar era só o angu mesmo, com um fiozinho de óleo por cima e uma pitadinha de sal. Meu pai comia sem reclamar. Dizia que era comida boa, comida de gente honesta. Eu acreditava nele. Naquele tempo, a gente não tinha televisão, não tinha rádio. O entretenimento era sentar no degrau da porta e ver o dia passar. Eu ficava ali, brincando com a boneca velha que minha mãe tinha feito de pano e enchido com serragem. O cabelo da boneca era de lã amarela, mas já estava todo embaraçado. Mesmo assim, eu amava aquela boneca como se fosse de verdade. Foi numa tarde assim, de chuva fina, que tudo mudou. Eu estava sentada perto da janela, tentando emendar o bracinho da boneca que tinha se soltado. A agulha era grossa, emprestada, e eu espetava o dedo de vez em quando, mas não desistia. Criança pobre aprende cedo a consertar as coisas, porque comprar de novo não é uma opção. A chuva caía mansinha lá fora, molhando a terra vermelha do quintal. O cheiro de terra molhada entrava pela janela, e eu gostava daquilo. Era um cheiro de promessa, sabe? Como se a vida pudesse recomeçar depois de cada chuva. Foi quando eu ouvi, toque, 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 3 batidinhas na porta. Leves, quase tímidas. Eu levantei a cabeça e olhei para minha mãe. Ela estava no fogão, mexendo a panela de feijão com a colher de pau. Enxugou as mãos no avental encardido, passou a mão no cabelo para trás e foi até a porta. Quando ela abriu, ficou aquele silêncio. Sabe aquele silêncio que parece que até o vento parou de soprar? Que o mundo inteiro segura a respiração? Era uma menina. Do tamanho de mim,
talvez um pouquinho mais alta. O cabelo castanho estava todo grudado na testa, pingando de chuva. O vestido, que um dia já tinha sido rosa, agora era só um farrapo rasgado no ombro. Os pés descalços estavam sujos de lama vermelha e ela tremia. Não sei se era de frio ou de medo, mas o que me marcou mesmo foram os olhos dela. Os olhos entregavam tudo, minha filha: fome, medo, cansaço e uma coisa que eu, mesmo criança, consegui ver: vergonha. Vergonha de estar ali, pedindo. Dona, ela falou baixinho, quase sussurrando. A senhora não tem um prato de comida, não? Eu lembro direitinho da expressão da minha mãe. Ela olhou para a menina, depois olhou para a panela no fogão, depois olhou para mim. E eu vi, naquele momento, o peso da decisão caindo sobre ela. Porque naquele dia, a comida já estava contada. Eu tinha ouvido meus pais cochichando na noite anterior. Meu pai tinha dito: hoje vai ser pouco, mas amanhã eu recebo. Aguenta firme, mulher. E minha mãe tinha suspirado, daquele jeito de quem carrega o mundo nas costas, e respondido: a gente sempre aguenta, né? Não tem outro jeito. Então, quando aquela menina apareceu na porta, pedindo comida, eu sabia que não tinha sobra. Não tinha nem o suficiente para nós três. Mas minha mãe... Ah, minha mãe... Ela respirou fundo, segurou firme na maçaneta da porta e disse: entra, minha filha. Não se fica do lado de fora na chuva pedindo comida. A menina entrou devagar. Tão devagar que parecia que ela tinha medo de sujar o chão. Como se ela não merecesse estar ali. Eu fiquei olhando, ainda com a boneca no colo, sem saber direito o que fazer. Minha mãe puxou o banquinho de madeira e disse: senta aqui. A menina sentou. As mãozinhas dela estavam tremendo. Eu vi quando minha mãe pegou a panela, colocou mais água no feijão, mexeu bem mexido e serviu num prato fundo. Não era muito. Era o que tinha. Mas minha mãe serviu com carinho, como se estivesse servindo um banquete. Quando a menina viu o prato na frente dela, os olhos encheram de lágrimas. Ela tentou segurar, mas não conseguiu. Uma lágrima desceu, limpando um risquinho na bochecha suja. Obrigada, dona, ela sussurrou. E começou a comer. Ela comia devagar, mas com uma gratidão que eu nunca tinha visto antes. Cada garfada parecia ser a coisa mais importante do mundo. Ela mastigava direito, saboreava, não desperdiçava nem um grãozinho. Eu fiquei ali, parada, sentindo um aperto no peito. Não sabia bem o que era aquilo. Hoje, eu sei. Era empatia. Era ver alguém ainda mais pequeno, ainda mais frágil do que eu, e entender que a vida podia ser dura, muito dura. Quando ela terminou, minha mãe perguntou: como é seu nome, minha filha? Ela limpou a boca com as costas da mão e respondeu: Dalva, Dalva. Esse nome ficou gravado em mim para sempre. Naquela noite, depois que a chuva parou e o céu ficou cheio de estrelas, minha mãe conversou com meu pai. Eu fingia que estava dormindo, mas ouvia tudo. Essa menina não volta para a rua, minha mãe disse, com aquela voz firme que ela usava quando já tinha decidido alguma coisa. Mulher, a gente mal tem para nós, meu pai respondeu, cansado. Como é que vai dar conta de mais uma boca? A gente dá um jeito. Sempre deu. Se Deus mandou ela para nossa porta, é porque a gente tem que cuidar. Meu pai ficou quieto um tempo. Depois, suspirou. Você é teimosa, viu? Sou. E você me ama por isso. E assim, sem papel assinado, sem conversa com o juiz, sem nada oficial, Dalva ficou. Naquela noite, ela dormiu no chão da cozinha, num colchão fininho que minha mãe improvisou com uns panos velhos. Eu ouvi quando ela se deitou. Ouvi o rangido das tábuas. E ouvi também quando ela começou a chorar baixinho, escondido, achando que ninguém estava ouvindo. Mas eu ouvi. E foi naquela noite, minha querida, que eu entendi que a vida podia ser de um jeito para mim, mas de outro jeito completamente diferente para outra pessoa. E que um prato de comida, para mim, era só um prato, mas para ela era a diferença entre ter esperança ou não. Dalva ficou. E a nossa vida, daquele dia em diante, nunca mais foi a mesma. Quando eu acordei no outro dia, o sol já estava entrando pela fresta da janela. Aquela luzinha dourada que vinha devagarinho, desenhando um risco no chão de cimento.
Eu espreguicei, ainda com sono, e foi aí que eu lembrei. A menina. Me levantei rapidinho e fui até a cozinha. Dalva estava lá, sentada no mesmo banquinho de ontem, com as mãos no colo. Parecia que ela tinha medo de se mexer, medo de ocupar espaço. Minha mãe já estava no fogão, atiçando a lenha para esquentar a água do café. Bom dia, eu disse, meio sem jeito. Dalva me olhou e deu um sorrisinho pequeno, daqueles que não mostram os dentes. Bom dia, ela respondeu baixinho. Minha mãe virou para nós duas e falou. Aldaci, arruma a mesa. Hoje a gente toma café junto, às 3. Eu peguei os pratinhos, as 2 canecas que a gente tinha e uma xícara sem alça que servia para quando tinha visita. Coloquei tudo na mesinha de madeira que balançava porque uma perna era mais curta que as outras. Meu pai tinha prometido consertar, mas a ferramenta vivia emprestada para o vizinho. O café foi simples. Tinha pão dormido que minha mãe torrou na chapa do fogão e passou um pouquinho de banha por cima. Não era manteiga, não. Era banha mesmo, guardada num potinho de vidro. Mas ficava gostoso. O cheiro do pão torrado enchia a cozinha e fazia a barriga roncar. Dalva comeu devagar, como quem não quer parecer esfomeada, mas eu via que ela estava. Os olhinhos dela acompanhavam cada movimento da mão da minha mãe quando ela cortava o pão. E quando minha mãe colocou um pedaço no prato dela, Dalva fechou os olhos por um segundo, como quem agradece em silêncio. Dalva, minha mãe começou, sentando na cadeira e apoiando os cotovelos na mesa. Você precisa me contar de onde você veio, minha filha. Tem alguém procurando por você? Dalva baixou a cabeça. Ficou mexendo no pão, esfacelando as beiradas, mas não comendo. Não tem ninguém procurando não, dona. E sua mãe? Seu pai? Minha mãe foi embora com um homem. Faz tempo já. Meu pai... Eu nem conheci direito. Minha mãe dizia que ele tinha ido trabalhar longe e nunca voltou. A voz dela era tão pequenininha que parecia que ia sumir no ar. Eu parei de mastigar e fiquei olhando. Minha mãe suspirou fundo e colocou a mão por cima da mão de Dalva. E você estava morando onde? Na casa da minha tia, irmã da minha mãe. Mas ela dizia que eu dava despesa demais, que eu comia o pão dela, gastava a água dela, ocupava lugar. Um dia, ela me mandou sair. Te mandou sair? Minha mãe repetiu, e eu vi a revolta nos olhos dela. Uma criança? Dalva só balançou a cabeça que sim. As lágrimas começaram a descer, molhando o pratinho de pão. Ela disse que eu tinha que me virar, que eu já estava grandinha para isso. Minha mãe levantou, foi até Dalva e abraçou a cabeça dela contra a barriga. Dalva começou a chorar de verdade. Aquele choro preso que deve ter ficado entalado na garganta por dias, talvez semanas. Aqui você não é despesa, minha filha. Minha mãe falou, com a voz embargada. Aqui você é gente, e gente a gente cuida. Eu fiquei ali, parada, com um pedaço de pão na mão, sentindo um nó na garganta. Nunca tinha visto minha mãe chorar, mas naquele dia eu vi os olhos dela ficarem vermelhos. Meu pai chegou de manhãzinha, coberto de pó de cimento, com a camisa grudada nas costas de suor. Quando viu Dalva ainda ali, parou na porta. Então é sério mesmo, né, mulher? É sério, Roberto, minha mãe respondeu firme. Meu pai ficou olhando para Dalva, para mim, para minha mãe. Depois suspirou e tirou o chapéu de palha velho que ele usava para se proteger do sol. Está bem, mas ela vai ter que ajudar. Nessa casa, todo mundo faz a sua parte. Eu ajudo, sim, senhor, Dalva disse rapidinho, levantando do banquinho. Eu sei lavar roupa, buscar água, varrer, o que o senhor mandar. Meu pai olhou para ela e o rosto dele, que era sempre duro, amoleceu um pouquinho. Então tá bom, bem-vinda, menina. E foi assim que Dalva passou a fazer parte da nossa casa. Os primeiros dias foram estranhos. Eu não estava acostumada a dividir as coisas. A boneca era minha, o cobertor era meu, o cantinho perto da janela era meu. Mas agora tinha outra pessoa ali, ocupando espaço, respirando o mesmo ar. Dalva era cuidadosa com tudo. Ela pegava as coisas como se fossem quebrar. Quando eu emprestava a boneca, ela segurava com as 2 mãos e agradecia, como se eu tivesse dado um presente de verdade.
Quando minha mãe pedia para ela buscar água no poço, ela ia correndo, voltava com o balde cheio, sem derramar uma gota. Teve uma tarde que eu estava no quintal, debaixo do pé de goiaba, e Dalva veio sentar do meu lado. A gente ficou quieta por um tempo, só ouvindo o vento balançar as folhas e o som distante de um galo cantando fora de hora. Aldaci, ela falou, sem me olhar. Você acha que sua mãe vai me mandar embora? Eu olhei para ela, surpresa. Por que ela ia fazer isso? Porque eu não sou filha dela. Eu não sou ninguém. Aquilo me doeu. Doeu de um jeito que eu não sabia explicar. Minha mãe não é desse jeito, eu falei. Quando ela decide uma coisa, ela não volta atrás. Dalva ficou quieta, mas eu vi que ela tinha segurado um sorriso. Você é sortuda, ela disse baixinho. Sortuda como? De ter uma família, uma mãe que te quer, um pai que chega em casa. Eu nunca tive isso. Eu não soube o que responder, porque era verdade. Eu tinha reclamado tantas vezes da comida pouca, do vestido velho, do sapato apertado, mas eu tinha um pai e uma mãe, e isso eu estava começando a entender, era muita coisa. Agora você tem, eu falei olhando para ela. Você tem minha mãe e meu pai, e eu também. Dalva me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer, como se eu tivesse dito a coisa mais importante do mundo. Sério, sério. Ela deu um sorriso de verdade dessa vez, e a gente ficou ali, sentada debaixo da goiabeira, vendo o sol descer devagar e pintar o céu de cor de laranja e rosa. Minha mãe começou a ensinar coisas para Dalva. Ensinou a fazer o angu no ponto certo, sem empelotar. Ensinou a passar o ferro de brasa sem queimar a roupa. Ensinou a costurar, enfiando a linha na agulha com paciência, mostrando o ponto direito de fazer bainha. Dalva aprendia rápido. Era como se ela tivesse guardado tudo dentro dela, esperando alguém ensinar. Às vezes eu ficava com um pouquinho de ciúme, vendo minha mãe com a mão por cima da mão da Dalva, ensinando o jeito de fazer o pão caseiro. Mãe, eu reclamei um dia, agora você só quer saber da Dalva. Minha mãe parou o que estava fazendo e veio até mim. Sentou na beirada da cama e puxou meu rosto para as mãos dela, que cheiravam a sabão de cinza. Aldaci, minha filha, olha para mim. Eu olhei, com os olhos cheios de pirraça. Você é minha menina. Saiu de dentro de mim. Nada nesse mundo vai mudar isso. Mas a Dalva não tem ninguém. Se a gente não cuidar dela, quem vai cuidar? Mas por que tem que ser a gente? Minha mãe suspirou. Porque a gente pode. E quando a gente pode ajudar e não ajuda, minha filha, a gente perde um pedaço da nossa humanidade. A gente vira duro por dentro. Você quer ser assim? Eu balancei a cabeça que não. Então entende, quando a gente divide, não fica menos. Fica mais. Mais amor, mais bênção, mais gente para segurar nossa mão quando a vida apertar. Eu não entendi tudo naquele momento. Eu era criança, e criança pensa pequeno. Mas as palavras ficaram. Ficaram guardadas num cantinho do meu peito, esperando o dia de fazerem sentido. Naquela noite, quando Dalva já estava deitada no colchãozinho dela, eu desci da minha cama e fui até ela. Dalva? Chamei baixinho. Oi, ela respondeu, meio assustada. Você quer dormir aqui na cama comigo? Cabe as duas. O rostinho dela iluminou. Ela levantou rapidinho, pegou o cobertorzinho fino e subiu na cama. A gente se apertou ali, dividindo o travesseiro, dividindo o calor. Obrigada, Aldaci, ela sussurrou. De nada. A gente dormiu assim, duas meninas, duas histórias, uma vida começando a se entrelaçar. E lá fora, o vento soprava manso, trazendo o cheiro de terra molhada e jasmim que nascia perto do portão. Dentro da nossa casinha pequena, tinha algo crescendo, algo que eu ainda não sabia dar nome, mas hoje, velha como eu sou, eu sei, era amor. Do tipo que escolhe ficar, do tipo que divide o pão mesmo quando o pão é pouco, do tipo que não precisa de sangue para ser família. E as semanas foram virando uma rotina que, para mim, parecia que sempre tinha existido. Dalva acordava antes de todo mundo.
Eu ainda ouvia ela se mexendo devagarinho, tentando não fazer barulho, descendo da cama com cuidado para não me acordar. Quando eu abria os olhos, ela já estava na cozinha ajudando minha mãe. Atiçava o fogo, colocava a chaleira para ferver, varria o chão com a vassoura de palha que soltava uns fiapos no caminho. Minha mãe sempre falava: Dalva, você não precisa acordar tão cedo, menina. Descansa um pouco. Mas Dalva sacudia a cabeça. Eu gosto de ajudar, Dona Maria. Me faz sentir útil. Dona Maria. Era assim que ela chamava minha mãe. Nunca conseguiu chamar de mãe, sabe? Acho que tinha um respeito guardado ali dentro, um medo de ocupar um lugar que ela achava que não era dela. Minha mãe nunca forçou. Dizia que cada um tem seu tempo para se aconchegar nas coisas. Eu, por outro lado, acordava com o sol já alto, espreguiçava que nem gata no telhado e só levantava quando minha mãe gritava: Aldaci, levanta daí, menina preguiçosa. Dalva ria baixinho quando eu chegava na cozinha toda sonolenta, o cabelo armado de um lado só, pisando com preguiça. Você dorme que nem pedra, ela dizia. E você acorda que nem galinha, eu respondia, mas sem maldade. A gente tinha criado um jeito de conversar assim, com gracinhas, com provocação boa. Aquele tipo de intimidade que só nasce quando a gente divide o mesmo teto, o mesmo prato, o mesmo cobertor. Nossa rotina era simples, mas tinha um ritmo. Logo depois do café, a gente ia para o quintal buscar água no poço. O poço ficava no fim do terreiro, cercado de pedras musguentas e uma corda grossa que a gente puxava com força. Dalva sempre queria puxar sozinha, mas o balde era pesado demais. Deixa eu te ajudar, eu falava. Eu consigo. Dalva, para de teimosa. E a gente puxava juntas. As duas segurando a corda, uma na frente da outra, os pés enterrados na terra vermelha para ter mais força. Quando o balde chegava lá em cima, cheio até a borda, a gente comemorava como se tivesse ganhado uma guerra. Depois, tinha que lavar roupa. Minha mãe levava a trouxa grande até o tanque que ficava do lado de fora, debaixo de uma amoreira que fazia sombra gostosa. A gente esfregava no sabão de cinza, batia na pedra, torcia com força até a água escorrer limpa. Dalva era boa nisso. Tinha umas mãos pequenas, mas fortes. Eu reclamava que o sabão ardia nos olhos, que a água estava gelada demais, mas ela nunca reclamava. Esfregava calada, concentrada, como se cada peça de roupa fosse um presente. Você não cansa, Dalva? Perguntei um dia. Canso. Mas cansar trabalhando é melhor do que cansar pedindo. Aquilo me calou, porque ela estava certa. Ela sabia o que era bater de porta em porta, ouvir não, passar fome. E agora, ali naquele quintal pequeno, com as mãos dentro da água fria e sabão ardendo, ela estava em casa. Ela tinha onde ficar. Minha mãe olhava para nós duas de longe, enquanto estendia a roupa no varal improvisado que meu pai tinha feito com arame. Eu via o jeitinho dela sorrir sozinha, como quem vê algo bonito acontecendo. À tarde, quando o sol ficava menos bravo, a gente ia para a escola. Era longe, tinha que andar quase meia hora por uma estrada de chão batido. Levávamos a mesma mochila velha de pano que minha mãe tinha costurado, cada uma segurando uma alça. A professora era a Dona Sebastiana, uma senhora séria que usava óculos redondos e batia com a régua na mesa quando a gente conversava demais. Ela ficou surpresa quando viu Dalva pela primeira vez. E quem é essa menina? Perguntou. É minha irmã. Eu respondi sem pensar. Dalva me olhou com os olhos arregalados. Eu nunca tinha dito aquilo antes. Acho que nem eu mesma sabia que sentia assim até a palavra sair. Sua irmã? Dona Sebastiana repetiu, franzindo a testa. É. Ela mora comigo. Entendo. Qual é seu nome, menina? Dalva, senhora. Bem, Dalva. Aqui a gente respeita, presta atenção e faz a lição. Consegue fazer isso? Consigo sim, senhora. Dona Sebastiana deu um aceno e apontou para a carteira vazia do meu lado. Então senta ali. Dalva sentou e eu vi que ela estava nervosa. As mãos tremiam um pouco quando ela abriu o caderno velho que minha mãe tinha conseguido emprestado com a vizinha. Ela não sabia ler direito. Conhecia as letras, mas juntá-las era difícil. Nas primeiras semanas, eu ajudava escondido. Quando Dona Sebastiana virava de costas para escrever na lousa,
Eu mostrava para Dalva como ler as palavras. Soletrava baixinho. B com A, B-A, B com O, B-O. Dalva aprendia rápido, era esforçada. Ficava até tarde da noite, à luz do candeeiro, tentando copiar as letras direitinho. Eu via ela mordendo o lábio, concentrada, a testa franzida. Você vai aprender, Dalva, eu dizia, já deitada na cama. Preciso aprender. Quero ser alguém na vida. Você já é alguém. Não, Audace. Eu quero ser alguém que não precisa pedir nada para ninguém. Alguém que consegue se virar sozinha. Aquilo me deixava triste. Porque eu via que, por mais que a gente desse carinho, comida, casa, Dalva ainda carregava aquela marca de quem foi rejeitada, de quem foi mandada embora, e isso não sai fácil, não. Fica grudado na alma. Mas os dias iam passando, e eu via ela soltando mais, rindo mais. Teve um dia que ela começou a cantar enquanto lavava a louça. Era uma musiquinha boba que Dona Sebastiana tinha ensinado na escola. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Minha mãe parou de picar a couve e ficou olhando, com aquele sorriso pequenininho nos lábios. Eu também parei, porque era a primeira vez que eu via Dalva cantando. Cantando de verdade, sem medo, sem vergonha. Canta mais, Dalva, eu pedi. Ela ficou vermelha, mas continuou. E a gente cantou junto, as três, ali naquela cozinha cheia de fumaça de lenha e cheiro de alho refogando. Meu pai chegou no meio da cantoria e ficou parado na porta, só olhando. O que é isso? Festa? Ele perguntou, mas estava sorrindo. É alegria, Roberto, minha mãe respondeu. Coisa que essa casa andava precisando. Meu pai balançou a cabeça, tirou o chapéu e foi lavar as mãos na bacia. Mas eu vi que ele estava contente. Até ele, que era homem sério, tinha amolecido com a presença da Dalva. Teve um dia que meu pai trouxe uma surpresa. Era fim de mês, dia de pagamento, e ele chegou com um embrulho de papel pardo debaixo do braço. O que é isso? Minha mãe perguntou, desconfiada. Abre e vê. Minha mãe abriu devagar, e lá dentro tinha 2 vestidos. Um era meio amarelado, com florzinhas pequenas bordadas na barra. O outro era verde claro, com botãozinhos de madeira na frente. Roberto! Minha mãe começou com a voz embargada. Um para cada menina, ele disse, olhando para mim e para Dalva. Não pode ter 2 meninas na casa usando roupa rasgada. O povo fala. Dalva ficou parada, sem acreditar. Eu corri e peguei o vestido amarelo. Abracei ele contra o peito, mas Dalva não se mexeu. Vai, menina, meu pai falou. Pega o seu. É para mim mesmo, senhor Roberto. Claro que é. Ou você acha que eu ia deixar você de fora? Dalva pegou o vestido devagar, como se fosse algo sagrado. Passou a mão no tecido, sentiu a textura, cheirou. E começou a chorar. Obrigada. Ela soluçou. Obrigada. Obrigada. Meu pai ficou sem jeito. Homem não sabe lidar com choro de menina. Ele coçou a cabeça e resmungou. Tá bom, tá bom. Agora para de chorar e vai experimentar isso aí. A gente experimentou os vestidos na hora. Ficaram grandes porque meu pai não sabia direito o tamanho, mas minha mãe disse que ia ajustar. O importante era que agora a gente tinha roupa nova. Roupa que ninguém tinha usado antes. Dalva dormiu abraçada com o vestido naquela noite. Eu vi quando ela apertou ele contra o peito, fechou os olhos e sussurrou. Eu tenho um vestido novo. Eu tenho uma família. E eu entendi, naquele momento, o tamanho da coisa. Para mim, um vestido era só um vestido. Mas para ela, era prova de que ela importava. De que ela não era invisível. De que alguém tinha pensado nela. Os meses foram passando assim, entre trabalho, escola, risadas e aprendizados. A gente brigava às vezes, claro. Coisa de criança. Eu reclamava que Dalva tinha usado meu pente sem pedir. Ela reclamava que eu tinha comido a última goiaba sem dividir. Mas no fim do dia, a gente sempre fazia as pazes. Minha mãe dizia, irmã briga, mas depois passa. É assim mesmo. E era. A gente brigava de manhã e de tarde já estava de mãos dadas, indo buscar lenha no mato. Teve uma tarde que a gente sentou debaixo da goiabeira e Dalva me perguntou.
Aldaci, você acha que eu vou ficar aqui para sempre? Por que você não ia ficar? Sei lá. Tenho medo que sua mãe canse de mim. Minha mãe não é assim. Ela não desiste das pessoas. Dalva ficou quieta, mexendo na terra com um graveto. Eu queria poder chamar ela de mãe, mas não consigo. Por quê? Porque eu tenho medo. Medo de que se eu chamar, ela perceba que eu quero demais, e aí me mande embora. Eu segurei a mão dela. Dalva, escuta, você não vai ser mandada embora. Você é minha irmã agora. E irmã não vai embora. Irmã fica. Ela olhou para mim com aqueles olhos cheios de esperança e medo misturados. Promete? Prometo. E eu prometi de verdade, minha querida. Prometi com o coração. Porque naquele quintal pequeno, debaixo daquela goiabeira velha, eu tinha entendido o que era ter uma irmã. Não uma irmã de sangue, mas uma irmã de escolha. Uma irmã que a vida trouxe na chuva e que a gente decidiu ficar. As coisas estavam indo bem. Bem demais, talvez. E a vida, minha querida, tem um jeito de lembrar a gente que nada dura para sempre do mesmo jeito. Sempre tem uma pedra no caminho, uma curva que a gente não esperava. A pedra apareceu num domingo de tarde. A gente tinha ido na missa da vila, aquela igrejinha pequena de paredes brancas e sino que tocava desafinado. Minha mãe fazia questão de ir todo domingo, mesmo quando estava cansada. Dizia que era importante agradecer, porque Deus tinha dado teto pra gente e comida na mesa, mesmo que pouca. Dalva ia sempre quietinha, de mãos dadas comigo, com o vestido verde que meu pai tinha dado. Ela gostava da missa. Gostava de ouvir o padre falando de perdão, de misericórdia, de Deus que acolhe os pequenos. Eu via ela fechando os olhos na hora da bênção, como se estivesse guardando cada palavra. Depois da missa, a gente sempre ficava um pouquinho na porta da igreja, conversando com as vizinhas. Minha mãe trocava receita, perguntava da saúde de fulana, comentava sobre o tempo. Coisa de gente do interior, sabe? Onde todo mundo conhece todo mundo. Foi quando apareceu Dona Carminha. Dona Carminha era uma senhora alta, magra, que usava um coque apertado no alto da cabeça e tinha uma voz fina que dava nos nervos. Ela era conhecida por ser fofoqueira, daquelas que gosta de meter o nariz onde não é chamada. Ela veio direto na direção da minha mãe, com aquele jeitinho de quem quer parecer preocupada, mas na verdade só quer criar problema. Maria, querida, ela começou com um sorrisinho falso. Posso trocar uma palavrinha com você? Minha mãe olhou para ela, já desconfiada, mas respondeu. Claro, Carminha. O que foi? Dona Carminha olhou para mim e para Dalva e disse. Talvez seja melhor as meninas irem brincar ali na frente. Pode falar na frente delas. Minha mãe cortou, seca. Dona Carminha deu aquele sorrisinho de novo e abaixou a voz, mesmo assim. Bem, eu ouvi uns comentários, sabe como é? O povo fala. Estão dizendo que você pegou uma menina da rua para criar, que ninguém sabe de onde ela veio, quem é a família. E daí? Minha mãe respondeu cruzando os braços. Bem, Maria, você tem que tomar cuidado. Criança de rua. A gente nunca sabe, né? Pode ter mau costume, pode roubar, pode trazer problema, e você tem sua filha para pensar, sua casa, sua reputação. Eu vi o rosto da minha mãe ficar vermelho, não de vergonha, de raiva. Carminha, com todo o respeito, mas você está falando da Dalva. Uma criança, uma menina que não tem culpa de ter sido abandonada. E se você ou qualquer outra pessoa tem problema com isso, o problema é de vocês, não meu. Dona Carminha fingiu espanto. Eu só estou tentando te ajudar, Maria. O povo fala. Sabe como é? Deixa o povo falar, minha mãe respondeu, firme. Eu durmo com a minha consciência em paz. E você, Carminha? Dorme? Dona Carminha ficou sem resposta. Virou as costas e saiu, bufando baixinho. Eu olhei para Dalva. Ela estava pálida, com os olhos fixos no chão. As mãos tremiam. Eu segurei a mão dela, apertei forte, mas ela não olhou para mim. No caminho de volta para casa, ninguém falou nada. O silêncio era pesado, cheio de coisas não ditas. Minha mãe andava na frente, com o passo firme, mas eu via que ela estava brava. Meu pai, que tinha ouvido tudo de longe, ia do lado dela, calado.
Quando chegamos em casa, Dalva foi direto para o quintal. Sentou debaixo da goiabeira, abraçou os joelhos e ficou ali, quieta. Eu fui atrás dela. Dalva, deixa eu sozinha, Audácia. Mas, por favor. Eu voltei para dentro, o coração apertado. Minha mãe estava na cozinha, mexendo a panela com mais força do que o normal. Meu pai sentou na cadeira, tirou o chapéu e passou a mão no cabelo. Mulher, ele começou, essa história vai dar o que falar. Deixa falar, minha mãe respondeu sem olhar para ele. Mas você sabe como é o povo daqui. Gostam de língua grande. E a menina vai sofrer com isso. Minha mãe parou de mexer a panela, virou para ele e falou com a voz embargada. E o que você quer que eu faça, Roberto? Que eu mande ela embora? Que eu jogue ela de volta na rua para agradar Dona Carminha e o resto da corja? Não é isso que eu estou dizendo. Então, o que você está dizendo? Meu pai suspirou fundo. Estou dizendo que a gente precisa ter cuidado, proteger a menina, porque o mundo lá fora não é bonito, Maria. E se o povo começa a maltratar ela, a gente não vai conseguir proteger de tudo. Minha mãe sentou na cadeira do lado dele, cansada. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei, mas eu não posso desistir dela. Não posso. Eu fiquei ali parada, encostada na parede, ouvindo tudo. E entendi naquele momento que ter Dalva em casa não era só dividir o pão. Era enfrentar o mundo junto. Era aguentar o julgamento, a fofoca, o dedo apontado. Mais tarde, quando o sol já estava se pondo, eu voltei para o quintal. Dalva ainda estava lá, no mesmo lugar. Mas agora ela estava chorando. Um choro baixinho, engasgado, de quem não quer incomodar. Eu sentei do lado dela, encostei meu ombro no ombro dela. Eu vou embora, ela disse, entre soluços. Não vai não. Vou sim. Eu estou trazendo problema para sua família. Eu ouvi tudo. Seu pai está preocupado. Sua mãe está brigando por minha causa. Dalva, olha para mim. Ela virou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. A gente não te quer embora. Nenhum de nós. Você entendeu errado. Mas Dona Carminha disse. Dona Carminha é uma fofoqueira velha que não tem o que fazer. Minha mãe botou ela no lugar dela, você viu. Mas o povo vai falar? Deixa falar. A gente não vive para agradar o povo. A gente vive para fazer o que é certo. Dalva respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não quero ser um peso, Audácia. Você não é um peso. Você é minha irmã. Ela me olhou daquele jeito de quem quer acreditar, mas tem medo. Promete que você não vai me deixar ir embora? Prometo. A gente ficou ali, sentadas debaixo da goiabeira, vendo a noite chegar devagar. O vento balançava as folhas e trazia o cheiro de terra úmida. De longe, a gente ouvia o som de uma viola tocando na casa do vizinho. Aquele domingo tinha deixado uma marca. A primeira sombra tinha aparecido. E a gente ia ter que aprender a viver com ela, a enfrentar o que viesse. Porque escolher amar, minha querida, não é só a parte bonita. É também a parte que dói. A parte que exige coragem. E nós, naquela casinha pequena de Minas, estávamos aprendendo isso do jeito mais duro, vivendo. Dalva ficou mais quieta, mais recolhida. Ela ainda ajudava em tudo, ainda estudava com dedicação, mas tinha uma tristeza nos olhos dela que não estava ali antes. Era como se ela carregasse um peso invisível nas costas. Eu tentava animar ela. Contava histórias bobas, inventava brincadeiras, dividia a última goiaba do pé. Mas nada parecia funcionar direito. Dalva sorria, mas era um sorriso que não chegava nos olhos. Minha mãe percebia também. Eu via ela olhando para Dalva com aquela preocupação de mãe, aquele jeito de quem sente quando algo não está bem. Mas ela não forçava. Só ficava por perto, oferecendo presença. Foi numa noite de lua cheia que tudo mudou. Eu tinha acordado no meio da madrugada com sede. A boca estava seca e eu precisava beber água. Desci da cama devagar para não acordar Dalva, mas quando olhei para o lado, a cama estava vazia. Estranhei. Olhei para o relógio de parede que meu pai tinha pendurado na sala. Devia ser umas 3 da manhã, talvez 4. Para onde ela tinha ido? Andei pela casa escura, pisando nas pontas dos pés.
Ouvi um barulhinho vindo do quintal. Era um choro abafado, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho, mas não conseguisse segurar. Abri a porta devagar e vi Dalva. Ela estava sentada nos degraus da varanda, abraçada nos próprios joelhos, balançando para frente e para trás. A luz da lua batia nela e eu podia ver as lágrimas descendo pelo rosto. Dalva! Chamei baixinho. Ela levou um susto, enxugou o rosto rapidinho e tentou disfarçar. Audacy, você me assustou. O que você está fazendo aqui fora? Está tão tarde. Eu não conseguia dormir. Sentei do lado dela nos degraus. A noite estava fresca e o vento trazia o cheiro de alecrim do canteiro que minha mãe cuidava perto do portão. Você está chorando de novo, eu disse, olhando para ela. Não estou não. Dalva, eu vi. Não adianta mentir. Ela ficou quieta por um tempo, só olhando para o céu cheio de estrelas. Depois, suspirou fundo, daquele jeito de quem está cansado de segurar tudo sozinho. Audacy, posso te contar uma coisa? Claro. A gente não guarda segredo. Ela respirou fundo de novo, como se estivesse juntando coragem. Você lembra que eu falei que minha mãe foi embora com um homem? Lembro. Pois é. Mas eu não contei tudo. Eu não contei porque dói demais. Eu segurei a mão dela, esperando ela continuar. A lua iluminava o rosto dela e eu vi que ela estava tremendo. Minha mãe, ela não me queria, Audacy. Desde que eu nasci, ela dizia isso. Dizia que eu tinha estragado a vida dela, que por minha causa o meu pai foi embora, que ela podia ter sido outra coisa se não fosse por mim. Meu coração apertou. Eu não sabia o que dizer. Quando eu era bem pequena, ela me deixava sozinha em casa por dias. Às vezes eu ficava com tanta fome que eu comia farinha crua, daquelas que ela guardava no pote, ou molhava pão velho na água para ficar mais macio. Dalva, deixa eu terminar. Preciso falar, senão eu não vou conseguir nunca. Eu balancei a cabeça, segurando firme na mão dela. Um dia, ela conheceu um homem. Ele tinha um caminhão e ia viajar para o sul. Minha mãe arrumou as malas dela e disse que ia junto. Eu perguntei, e eu, mãe? Sabe o que ela respondeu? Eu não consegui falar. Só apertei mais a mão dela. Ela disse, você se vira. Já está grande o bastante. Eu tinha 8 anos, Audacy. 8 anos. As lágrimas desciam pelo meu rosto agora também. Eu não conseguia segurar. Não, ela foi embora e me deixou na casa da minha tia. Mas a tia não me queria. Ela me botava para trabalhar o dia inteiro, lavar, cozinhar, buscar água. E quando eu reclamava de cansaço, ela me batia com a vara de marmelo. Dizia que eu tinha que agradecer por ter um teto. Dalva, eu não sabia. Ninguém sabia. Eu nunca contei. Porque eu tinha vergonha, sabe? Vergonha de ter sido abandonada. Como se eu não prestasse. Como se eu não merecesse ser amada. Ela começou a chorar mais forte agora, e eu abracei ela. Abracei forte, como se pudesse tirar toda aquela dor dela só com o abraço. Quando minha tia me mandou embora, eu fiquei dias andando, pedindo comida nas casas. Teve gente que deu. Teve gente que xingou. Teve gente que jogou água suja em mim para eu sair da porta. Até que eu cheguei aqui, na casa de vocês. Ela afastou um pouco, segurou meu rosto com as 2 mãos e olhou fundo nos meus olhos. Audacy, você não faz ideia do que sua família fez por mim. Não faz ideia. Pela primeira vez na vida, alguém me olhou e viu gente. Não um peso. Não um estorvo. Gente. Porque você é gente, Dalva. Você sempre foi. Mas eu tenho tanto medo que isso acabe. Que um dia sua mãe canse de mim. Que seu pai decida que eu sou despesa demais. Que você encontre amigas melhores e não queira mais dividir a cama comigo. Dalva, escuta o que eu vou te falar. Eu respirei fundo, tentando achar as palavras certas. Você não é despesa. Você não é peso. Você é minha irmã. E irmã não se cansa de irmã. Pode brigar, pode discutir, mas não abandona. Nunca. Mas Dona Carminha disse... Dona Carminha não mora aqui. Ela não sabe de nada. Ela não conhece você. Não conhece a gente.
As palavras dela não valem nada. Dalva chorou mais um pouco, mas agora parecia um choro diferente. Um choro que limpa, que alivia. Como quando a gente chora e depois respira fundo e sente que consegue continuar. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me escutar, por não me julgar. Eu nunca ia te julgar. Nunca. A gente ficou ali sentada até o céu começar a clarear. Vimos as estrelas sumindo uma a uma e a lua perdendo força. O galo do vizinho começou a cantar, anunciando o novo dia. Quando entramos de volta em casa, minha mãe já estava acordada, atiçando o fogo para o café. Ela olhou para nós duas, viu nossos olhos vermelhos e não perguntou nada. Só abriu os braços. Dalva correu e se jogou no abraço da minha mãe. E ali, naquele abraço, ela chorou tudo o que tinha ficado guardado. Minha mãe só acariciava o cabelo dela e repetia baixinho. Minha filha, minha menina, você está em casa agora. Você está em casa. E foi naquele momento, minha querida, que eu vi Dalva realmente acreditar. Acreditar que ela tinha um lugar, que ela não ia ser mandada embora, que ela era querida. A ferida ainda estava lá, claro. Ferida de abandono não sara da noite pro dia. Mas agora ela não estava sozinha carregando aquilo. Agora ela tinha a gente. Tinha quem segurar ela quando o peso ficasse demais. E isso, eu aprendi naquela noite, faz toda a diferença. Toda. Nos dias que vieram depois, Dalva parecia mais leve. Não que a tristeza tivesse ido embora completamente. Mas agora ela conversava mais, ria mais, brincava mais. Era como se tirar aquele segredo de dentro dela tivesse aberto espaço para outras coisas entrarem. Coisas boas. Uma tarde, a gente estava lavando roupa no tanque quando Dalva parou, olhou para minha mãe e falou: Dona Maria, posso te perguntar uma coisa? Claro, minha filha. Por que a senhora me pegou para criar? Por que arriscar tanta coisa por uma menina que não era nem sua filha? Minha mãe parou de torcer a roupa, enxugou as mãos no avental e olhou para Dalva com aquele jeito dela, firme e doce ao mesmo tempo. Sabe por quê, Dalva? Porque quando você bateu naquela porta pedindo comida, eu não vi uma estranha. Eu vi o que eu poderia ter sido. Eu vi o que minha Aldaci poderia ter sido se a vida tivesse sido diferente. E eu pensei, se um dia minha filha precisar de ajuda, eu quero que alguém abra a porta para ela também. Dalva ficou quieta, absorvendo aquelas palavras. A gente não escolhe onde nasce, Dalva. Não escolhe a família que tem. Mas a gente pode escolher que tipo de pessoa a gente quer ser. E eu escolhi ser a pessoa que abre a porta, que divide o pão, que estende a mão. Mesmo quando o pão é pouco, principalmente quando o pão é pouco, porque é aí que a gente mostra do que é feito. Dalva abraçou minha mãe ali mesmo, no meio do quintal, com as mãos molhadas de água de sabão. E minha mãe abraçou de volta, apertado, como se estivesse dizendo sem palavras: você é minha, agora e sempre. Eu fiquei ali, olhando aquela cena, e entendi que aquela era a revelação verdadeira. Não era só sobre o passado doloroso da Dalva. Era sobre o que o amor consegue fazer. Como ele consegue curar o que parecia impossível de curar. Como ele consegue construir família onde só tinha vazio. E naquele quintal pequeno, debaixo do sol de Minas, a gente estava construindo isso. Estava construindo lar. Depois daquela noite de conversa, alguma coisa mudou dentro de mim também. Eu sempre soube que Dalva tinha sofrido, mas ouvir dela mesma, com aquelas palavras doloridas, com aquela voz tremida, foi diferente. Foi como se eu tivesse acordado para uma realidade que eu não conhecia. Comecei a reparar nas coisas pequenas que eu nunca tinha prestado atenção antes. No jeito que Dalva guardava cada migalha de pão, embrulhando num paninho para não desperdiçar. No modo como ela se encolhia quando alguém falava mais alto, como se esperasse um grito ou uma pancada. No jeito que ela agradecia por tudo, até pelas coisas mais simples. Obrigada pelo copo d'água, Aldaci. Obrigada por me emprestar o pente. Obrigada por esperar eu terminar de copiar a lição. Eram tantos obrigadas que às vezes eu tinha vontade de segurar os ombros dela e dizer: você não precisa agradecer por tudo. Você mora aqui. Isso é sua casa também. Mas eu não falava, porque eu tinha entendido que aqueles obrigadas não eram só educação.
Era um medo. Medo de que se ela parasse de agradecer, se ela parasse de ser útil, alguém percebesse que ela estava ali e decidisse mandar embora. Na escola, também comecei a ver coisas que antes passavam despercebidas. As meninas da nossa turma não eram más, mas também não eram acolhedoras. Dalva ficava sempre um pouco afastada na hora do recreio, encostada na parede, vendo as outras brincarem. Um dia eu perguntei: "Por que você não vai brincar com elas?" "Elas não me chamam." "Mas você pode chegar e pedir para entrar na brincadeira." Dalva me olhou com aquele jeitinho dela, meio envergonhado. Eu tenho medo de ouvir não. Aquilo me partiu o coração, porque eu nunca tinha tido medo de ouvir não. Eu simplesmente chegava, pedia, e se não dava, eu inventava outra brincadeira. Mas Dalva já tinha ouvido tanto não na vida que cada um doía como se fosse o primeiro. Decidi fazer diferente. Na hora do recreio, peguei na mão dela e fui até onde as meninas estavam brincando de roda. "A gente pode brincar também?" perguntei. As meninas olharam para mim, depois para Dalva, e uma delas, a Terezinha, deu de ombros. "Pode, mas tem que saber a música." "A gente sabe." Eu menti. Dalva não sabia, mas eu ia ensinar. Entramos na roda e começamos a rodar. Dalva errava a letra, pisava no pé das outras sem querer, mas estava sorrindo. Um sorriso verdadeiro, daqueles que iluminam o rosto inteiro. Quando a brincadeira terminou, Terezinha veio falar comigo. "Aldaci, é verdade que sua mãe pegou ela da rua?" Senti meu sangue ferver, mas respirei fundo, do jeito que minha mãe fazia quando queria manter a calma. Minha mãe acolheu ela porque ela precisava, que nem Jesus ensina. "Ou você não presta atenção na missa?" Terezinha ficou sem resposta, balançou a cabeça e foi embora. Mas eu sabia que aquela conversa ia se espalhar, que outras crianças iam perguntar, que Dalva ia ter que aguentar olhares, cochichos, perguntas maldosas disfarçadas de curiosidade. E eu não podia proteger ela de tudo, por mais que eu quisesse. Em casa, as coisas também estavam diferentes. Meu pai ficou mais atento com o dinheiro. Ele contava e recontava as moedas, fazia conta no papel, suspirava fundo. Uma boca a mais para alimentar, um corpo a mais para vestir, uma criança a mais para cuidar. Tudo isso pesava no orçamento que já era apertado. Teve uma noite que eu ouvi meus pais conversando baixinho no quarto. Eu deveria estar dormindo, mas estava acordada, olhando para o teto escuro. "Maria, eu não sei se a gente vai conseguir," meu pai disse com a voz cansada. "A gente vai dar um jeito." Sempre deu. Mas agora está mais difícil. O trabalho anda devagar, o dinheiro não dá, e ainda tem a boca do povo. "Roberto, você quer me dizer o quê? Que a gente tem que mandar a menina embora?" Silêncio. "Não é isso?" "Então é o quê? Porque eu preciso saber. Se você está arrependido de ter deixado ela ficar, eu preciso saber agora." Meu pai suspirou. "Eu não estou arrependido. Só estou cansado. Cansado de trabalhar tanto e ver que nunca é suficiente. Cansado de ouvir piadinhas na rua, de ver o povo virando a cara quando a gente passa. Cansado de não ter descanso." "Eu sei," minha mãe disse com a voz mais suave. "Eu também estou cansada. Mas a gente não pode desistir dela. Não agora que ela está começando a confiar na gente." "Eu não vou desistir," meu pai respondeu. "Só estou desabafando. Deixa eu desabafar, mulher." "Então desabafa, mas depois a gente levanta e continua. Porque é isso que a gente faz." Eu fiquei ali, deitada com o coração apertado, porque eu tinha entendido uma coisa. Amar custa. Custa dinheiro, custa energia, custa paciência. Custa abrir mão de coisas. Custa enfrentar o julgamento dos outros. Custa perder o sono, custa esforço, custa suor. Mas meus pais estavam pagando esse preço, todo dia, sem reclamar na frente de Dalva, sem jogar na cara dela, sem fazer ela se sentir culpada. No outro dia, acordei decidida. Se meus pais estavam fazendo sacrifício, eu também ia fazer a minha parte. Comecei a ajudar mais nas tarefas de casa. Levantava mais cedo, buscava água sem reclamar, lavava louça sem ninguém pedir, varria o quintal antes de ir para a escola. Minha mãe estranhou. "O que deu em você, Aldaci? Está doente?"
Não, mãe, só quero ajudar. Ela me olhou daquele jeito de mãe que sabe que tem coisa por trás, mas não forçou. Só passou a mão no meu cabelo e disse: Você é uma boa menina. Sua mãe tem sorte de te ter. Dalva também percebeu a mudança. Uma tarde, enquanto a gente estendia a roupa no varal, ela perguntou: Aldaci, você está diferente. Aconteceu alguma coisa? Pensei em mentir, em dizer que estava tudo normal, mas eu não queria ter segredos com ela. Eu ouvi meus pais conversando. Admiti. Ouvi meu pai falando que está difícil, que o dinheiro não dá. Dalva parou de estender a roupa e ficou pálida. Eu sabia que eu estava atrapalhando. Não é isso, Dalva. Não é culpa sua. O dinheiro já era pouco antes de você chegar. Mas piorou por minha causa. E daí? A gente se vira. A gente sempre se virou. Dalva ficou quieta, mas eu via que ela estava remoendo aquilo por dentro. Naquela noite, ela comeu menos no jantar. Disse que não estava com muita fome. Minha mãe olhou para ela desconfiada, mas não falou nada na hora. Mas depois, quando a gente já estava deitada, minha mãe veio no quarto e sentou na beirada da cama. Dalva, você não comeu direito hoje. Eu não estava com fome, Dona Maria. Dalva, olha para mim. Dalva se virou, os olhos já brilhando de lágrima. Você ouviu alguma coisa que não devia ter ouvido? Dalva não respondeu, mas a cara dela entregou tudo. Minha filha, minha mãe começou com aquela voz firme mas carinhosa. Eu sei que as coisas estão apertadas. Eu sei que o dinheiro é curto, que a comida é pouca. Mas você não vai morrer de fome nessa casa. Você não vai passar necessidade. E você, principalmente, não vai ficar sem comer porque acha que está sobrando. Mas eu não quero ser peso. Você não é peso. Você é responsabilidade. E responsabilidade a gente assume com gosto quando é por alguém que a gente ama. Dalva começou a chorar, e minha mãe abraçou ela, aconchegou a cabeça dela no colo e ficou fazendo carinho no cabelo, daquele jeito que acalma, que acolhe. Promete pra mim que você vai comer direitinho, minha mãe pediu. Eu prometo, Dalva sussurrou. E promete que você não vai carregar culpa que não é sua. Dalva não respondeu dessa vez, porque a gente sabe que tem promessa que a gente não consegue cumprir, por mais que queira. E minha mãe sabia disso também. Naquela noite, eu entendi que o impacto de ter Dalva em casa não era só na gente, era nela também. Ela carregava o peso de sentir que estava tirando de nós, de sentir que cada prato de comida dela era um prato a menos para mim. Cada roupa dela era um gasto a mais para o meu pai. E isso doía. Doía saber que ela se sentia assim. Doía não conseguir tirar aquele sentimento dela. Mas a gente ia tentar. Todo dia, de todas as formas possíveis, a gente ia tentar mostrar para ela que ela não era fardo, que ela era bênção, que ela tinha valor só por existir, não por ser útil. Porque foi isso que minha mãe estava tentando ensinar pra gente. E foi isso que eu, mesmo criança, estava começando a entender. Os meses foram passando e a vida foi seguindo, mas as coisas não ficaram mais fáceis. Pelo contrário, parecia que quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava. Meu pai perdeu uns dias de trabalho porque choveu demais e a obra parou. Sem trabalho, não tinha pagamento. Sem pagamento, a comida ficou ainda mais escassa. Teve semana que a gente comeu só angu com sal. Nem a couve tinha mais. Minha mãe esticava o feijão com tanta água que ele virava quase uma sopa rala. O arroz era contado, grão por grão. O açúcar tinha acabado fazia tempo, e o café a gente tomava amargo, fingindo que não fazia diferença. Dalva percebia tudo. Eu via nos olhos dela aquela culpa voltando, crescendo, ocupando espaço. Ela comia cada vez menos, dizia que não estava com fome, que o estômago estava embrulhado. Mas eu sabia a verdade. Ela estava se privando para sobrar mais pra gente. Dalva, você precisa comer. Eu insistia, empurrando meu prato na direção dela. Eu já comi, Aldaci. Você comeu 3 colheradas. Isso não é comer. Está bom pra mim. Mas não estava. Ela foi ficando mais magra, mais pálida. As roupas começaram a ficar largas nela. Minha mãe tentava disfarçar a preocupação,
Mas eu via nos olhos dela aquele medo de mãe quando a filha não está bem. E não era só a fome que apertava. A fofoca na vila tinha piorado. Dona Carminha não tinha parado de espalhar veneno. Ela dizia para as outras senhoras que minha mãe estava criando uma menina de rua, que ia roubar a gente, que ia trazer desgraça para casa, que era má influência para mim. As crianças na escola começaram a repetir o que ouviam dos pais. Teve um dia que um menino, o filho do vendeiro, gritou para Dalva no meio do pátio: "Ô menina pedinte, volta para a rua de onde você veio!" Dalva ficou parada, vermelha de vergonha, com os olhos cheios de lágrima. Eu larguei tudo o que estava fazendo e fui para cima do menino. "Repete isso! Repete para ver o que acontece!" Ele deu risada. "Por quê?" "É verdade. Todo mundo sabe que ela vivia pedindo comida de porta em porta. E daí? Pelo menos ela não é filho de usurário que cobra juros dos pobres." O menino avançou em mim, mas a professora apareceu e separou a gente. Levou os dois para a diretoria e chamou meus pais. Meu pai teve que sair do trabalho, perder mais um dia de pagamento para ir na escola me buscar. No caminho de volta para casa, ele ia quieto, com a mandíbula apertada. Eu sabia que ele estava bravo, muito bravo. Quando chegamos, ele sentou na cadeira, tirou o chapéu e olhou para mim. "Audace, eu não criei você para brigar na escola." "Mas pai, ele ofendeu a Dalva. E você acha que batendo nele você resolve alguma coisa? Você acha que isso vai fazer o povo parar de falar? Mas eu não podia deixar. Você podia sim." Ele levantou a voz, coisa rara. "Você tinha que ter ficado quieta, ter ignorado, ter ido embora. Agora você deu mais assunto pro povo. Agora vão dizer que a gente está criando duas meninas briguentas, sem educação." Eu baixei a cabeça, sentindo as lágrimas virem. Eu só queria defender ela. Meu pai suspirou, passou a mão no rosto cansado. "Eu sei, filha. Eu sei. Mas tem batalha que a gente não ganha no grito. Tem batalha que a gente ganha é no silêncio, na dignidade, em provar que o povo está errado só de continuar sendo gente boa." Naquela noite, Dalva não jantou. Trancou-se no quarto e ficou lá, quieta. Eu tentei conversar com ela, mas ela não respondia. "Dalva, abre a porta." Silêncio. "Dalva, por favor. Deixa eu sozinha, Audacy." "Eu não vou deixar. A gente conversa sobre tudo, lembra?" A porta abriu devagar. Dalva estava com o rosto inchado de tanto chorar. "Eu vou embora," ela disse com a voz rouca. "Você não vai não." "Vou sim. Eu não aguento mais. Eu não aguento ser o motivo de tanta confusão, de tanto problema. Seu pai perdeu trabalho por minha causa hoje. Você brigou na escola por minha causa. Sua família está passando fome por minha causa." "Dalva." "Não, Audacy, chega. Eu agradeço tudo o que vocês fizeram por mim de coração. Mas eu não posso continuar aqui. Eu estou destruindo essa família." Ela começou a juntar as poucas coisas dela. O vestido verde que meu pai tinha dado, o pente que minha mãe tinha emprestado, a boneca de pano que a gente dividia. "Dalva, para com isso," eu pedi, segurando o braço dela. "Me solta, Audacy." "Não solto. Você não vai sair dessa casa." "Eu preciso ir." "Pra onde? Pra rua de novo? Pra passar fome de novo? Pra dormir no relento?" "Se for preciso." "Não é preciso. Você tem uma casa, você tem uma família." "Você tem a gente. Mas vocês não têm condições de me ter." Ela gritou dessa vez, e o grito ecoou pela casa pequena. Minha mãe apareceu na porta, preocupada. "O que está acontecendo aqui?" "Ela quer ir embora, mãe," eu disse com a voz tremendo. "Ela quer ir embora e não quer me escutar." Minha mãe entrou no quarto, fechou a porta atrás dela e ficou ali, de pé, olhando para Dalva. "É verdade isso?" Dalva não conseguia olhar nos olhos dela. Eu acho melhor, Dona Maria. Eu só estou trazendo problema." "Olha para mim, Dalva." Dalva levantou os olhos, cheios de lágrima. "Você acha que se eu quisesse você fora dessa casa, eu não teria te mandado embora no primeiro dia? No primeiro problema? Na primeira fofoca? Mas não tem mais. Se você está aqui, é porque eu escolhi. Porque eu escolho. Todo dia.
E nenhuma dona Carminha, nenhuma fofoca, nenhuma dificuldade vai mudar isso. Mas vocês estão passando necessidade. A gente já passava antes de você. A vida de pobre é assim, Dalva. É apertar o cinto. É fazer milagre com pouco, é aguentar. Mas a gente aguenta junto. Em família. E você é família. Dalva desabou. Caiu de joelhos no chão e chorou. Chorou como eu nunca tinha visto ninguém chorar. Um choro que vinha de um lugar tão fundo que parecia não ter fim. Minha mãe se ajoelhou também, abraçou Dalva e deixou ela chorar tudo. Todo o medo, toda a rejeição, toda a dor guardada. Você não vai a lugar nenhum, minha mãe repetia, balançando ela nos braços. Você fica porque esse é o seu lugar. Aqui, com a gente. Eu me ajoelhei também, abracei as duas, e a gente ficou ali, as três, amontoadas no chão daquele quartinho pequeno. Lá fora, a tempestade estava forte. Trovão, vento, chuva batendo no telhado. Mas ali dentro, naquele abraço, tinha algo mais forte que qualquer tempestade. Tinha amor, tinha escolha, tinha família. E enquanto a chuva caía lá fora, lavando o mundo, a gente se segurava. Porque era isso que a gente fazia. A gente se segurava. Se você está aqui nesse canal Confissões dos Avós pela primeira vez, não esquece de se inscrever aqui nesse cantinho de memória. Isso é muito importante para nós. Depois daquela noite, alguma coisa mudou na casa. Não foi uma mudança grande, daquelas que a gente vê de longe. Foi uma mudança quieta, por dentro. Como quando uma rachadura na parede para de crescer porque alguém colocou o reboco no lugar certo. Dalva não falou mais em ir embora, mas também não voltou a ser a mesma. Ela ficou mais calada, mais distante. Fazia tudo o que precisava fazer, ajudava em tudo, mas era como se uma parte dela tivesse ficado presa naquela noite, presa no medo de não ser querida o suficiente. Eu tentava puxar conversa, fazer ela rir, mas ela só sorria daquele jeito educado que não chegava nos olhos. Minha mãe percebia também. Via ela olhando para Dalva com aquela preocupação de mãe que sente quando o filho não está bem, mas não sabe como consertar. Na escola, as coisas também mudaram. Depois da briga, alguns meninos passaram a me evitar. Outros riam quando eu passava, faziam piadinha baixinho. Terezinha, que antes brincava comigo às vezes, agora ficava com o grupinho dela, me olhando de longe como se eu tivesse feito alguma coisa terrível. Mas teve gente que chegou mais perto também. Tinha uma menina na minha turma, a Lourdes, que era quieta, meio tímida, sempre sentava sozinha no canto da sala. Um dia, na hora do recreio, ela veio até mim e disse: "Aldaci, eu achei bonito o que você fez." Eu olhei para ela, surpresa. "O quê?" "Defender sua irmã. Muita gente não teria coragem. Ela é minha irmã, não tinha o que pensar." Lourdes sorriu, daquele jeito tímido dela. "Posso sentar com vocês?" "Claro." E foi assim que a gente ganhou uma amiga. Lourdes era filha de uma lavadeira. Morava numa casa ainda menor que a nossa. Conhecia bem o que era passar necessidade. Ela entendia. Entendia sem precisar de explicação. Ela e Dalva se deram bem desde o começo. As duas eram parecidas, quietas, cuidadosas, com aquele jeito de quem já sofreu e por isso trata todo mundo com delicadeza. Mas mesmo com a amizade nova, mesmo com Lourdes por perto, Dalva continuava diferente. Continuava carregando aquele peso invisível. Em casa, meu pai também estava mudado. Ele ficava mais tempo calado, olhando para a parede, calculando contas que nunca fechavam. Minha mãe tentava animar ele, mas até ela estava cansada. Cansada de esticar o pouco, de inventar receita com nada, de fingir que estava tudo bem quando não estava. Teve uma tarde que eu estava no quintal, ajudando a estender roupa, quando ouvi meus pais conversando na cozinha. A janela estava aberta e as vozes vinham claras. "Roberto, a gente não pode continuar assim", minha mãe dizia, com a voz embargada. "Eu sei, Maria, eu sei. Mas o que você quer que eu faça? Trabalho não aparece, o dinheiro não dá, e eu não vou fazer besteira para conseguir mais." "Eu não estou pedindo para você fazer besteira. Estou dizendo que a gente precisa pensar em alguma coisa. As meninas estão magras, você está magro, eu estou magra. A
assim a gente não aguenta. Como? Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu não vejo? A voz do meu pai estava quebrada de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. E aquilo me assustou mais do que qualquer coisa. Roberto, minha mãe continuou, mais suave agora. Eu não estou te cobrando. Eu sei que você faz o que pode. Eu só não sei mais o que fazer. Silêncio. Depois, eu ouvi um soluço. Meu pai estava chorando. Meu pai, que era homem forte, que carregava saco de cimento o dia inteiro, que nunca reclamava de nada, estava chorando. Eu me sinto um fracasso, Maria. Um fracasso. Não consigo nem alimentar direito minha família. Você não é fracasso. Você é homem honesto, trabalhador. A culpa não é sua. A culpa é dessa vida injusta que faz o pobre ralar e mesmo assim passar fome. Mas eu tinha que dar um jeito. A gente vai dar, juntos, do jeito que sempre demos. Eu fiquei ali, parada, com a roupa molhada na mão, sentindo o mundo desabar um pouco. Porque até aquele momento eu achava que meu pai era capaz de resolver tudo. Que ele era forte, invencível. Mas ali, ouvindo ele chorar, eu entendi que ele também era frágil. Que ele também tinha medo. Que ele também não sabia o que fazer. E isso me assustou. Porque se até os adultos não sabiam, quem ia saber? Naquela noite, eu não consegui dormir direito. Ficava virando de um lado para o outro, pensando. Dalva estava do meu lado, também acordada. Eu sabia porque a respiração dela não estava de sono. Dalva? Chamei baixinho. Oi. Você está acordada? Estou. Também não consegue dormir? Não. Ficamos quietas por um tempo, só ouvindo o vento lá fora e o rangido da casa velha. Audace, ela disse quase sussurrando. Eu ouvi sua mãe e seu pai conversando hoje, sobre o dinheiro. Eu também ouvi. Eu queria tanto poder ajudar. Queria trabalhar, ganhar dinheiro, trazer comida para casa, mas eu sou só uma criança. Eu não sirvo para nada. Você serve sim. Você ajuda em tudo aqui. Mas não é suficiente. Eu como a comida, eu uso a roupa, eu gasto. E não dou nada de volta. Dalva, você está pensando errado. Você não é uma conta. Você é uma pessoa. Você não precisa dar nada de volta. Você só precisa estar aqui. Mas isso não basta. Não basta só estar. Eu preciso ser útil. Eu me virei para ela, tentei ver o rosto dela no escuro. Você já é útil. Você é minha irmã. Você me faz companhia, me faz rir, me ensina coisas. Isso não conta? Dalva ficou quieta e eu ouvi um fungar baixinho. Ela estava chorando de novo. Eu só queria não ser um problema. Você não é problema. Você é parte da solução. A gente enfrenta isso junto. Você, eu, minha mãe, meu pai, juntos. Ela segurou minha mão debaixo do cobertor, apertou forte. Obrigada por não desistir de mim. Eu nunca vou desistir de você. Nunca. Nos dias que vieram depois, a gente tentou fazer diferente. Minha mãe começou a pegar mais roupa para lavar fora. Ela lavava de dia, passava de noite, dormia pouco. Eu e Dalva ajudávamos no que podia. Torcíamos a roupa, estendíamos, dobrávamos. Era trabalho pesado, mas era dinheiro. Meu pai conseguiu uns bicos de fim de semana. Carregava coisas para o vendeiro, consertava cerca para um fazendeiro, fazia o que aparecia. Ele voltava para casa exausto, mas trazia algum trocado. E todo trocado fazia diferença. Eu e Dalva começamos a ir na mata buscar lenha. A gente voltava com feixes pesados nas costas, as mãos arranhadas de espinho, mas era lenha de graça, menos um gasto. E aos poucos, muito aos poucos, as coisas foram melhorando. Não voltaram a ser fartas, não. Mas pararam de ser desesperadoras. Teve um dia que minha mãe conseguiu comprar um pedaço de carne de porco. Pequeno, mas era carne. Ela fritou com alho e cebola, e o cheiro tomou conta da casa inteira. A gente comeu devagar, saboreando cada pedacinho, como se fosse a refeição mais importante do mundo. Isso aqui é quase uma festa, meu pai disse, com um sorrisinho. É uma festa sim, minha mãe respondeu. Festa de quem não desistiu. Dalva comeu também. Comeu direito dessa vez. E quando terminou, ela olhou para minha mãe e disse pela primeira vez:
Obrigada, mãe. Minha mãe parou com o garfo no ar, os olhos enchendo de lágrima. O que você disse? Dalva ficou vermelha, mas repetiu, mais firme. Obrigada, mãe. Minha mãe se levantou, foi até Dalva, abraçou a cabeça dela contra a barriga e chorou. Chorou de alívio, de alegria, de amor. Minha filha, ela sussurrou. Minha menina, você sempre foi minha filha. Sempre. E naquele abraço, naquela cozinha pequena cheirando a alho e carne frita, eu senti que a rachadura tinha fechado, que a tempestade tinha passado, que a gente tinha aguentado, juntos, como família, como a gente sempre fez. Depois que Dalva chamou minha mãe de mãe pela primeira vez, alguma coisa mudou dentro dela. Não foi da noite pro dia, não. Mas aos pouquinhos eu via ela se soltando, sorrindo mais, falando mais alto, ocupando espaço sem pedir desculpa. A escola também estava diferente. Com Lourdes do nosso lado, a gente tinha virado um grupinho de 3. As outras meninas continuavam nos olhando torto às vezes, mas a gente não ligava mais. Tinha umas com as outras, e isso bastava. Foi a Lourdes quem teve a ideia. Vocês sabem o que a gente podia fazer? Ela disse um dia, no recreio. O quê? Perguntei. A gente podia vender doce na porta da escola. Minha mãe faz cocada, que é uma maravilha. A gente podia vender e dividir o dinheiro. Olhei para Dalva. Ela olhou para mim. E as duas falaram ao mesmo tempo. Vamos tentar. Naquela tarde, fomos até a casa da Lourdes conversar com a mãe dela, Dona Benedita. Ela era uma senhora baixinha, redondinha, com um sorriso largo que ocupava o rosto inteiro. Então vocês querem vender minhas cocadas? Ela perguntou divertida. A gente paga o material, eu disse séria, e divide o lucro com a senhora. Dona Benedita deu uma risada gostosa. Material eu tenho. Coco, açúcar, leite. Vocês me ajudam a fazer e podem ficar com o lucro para vocês. Eu só quero ver menina trabalhando, aprendendo a se virar na vida. A gente ficou a tarde inteira na casa da Lourdes, aprendendo a fazer cocada, ralar o coco, misturar com açúcar e leite, mexer sem parar até dar o ponto certo. As mãos ficavam grudentas, o suor escorria, mas a gente estava feliz. Quando as cocadas ficaram prontas, esfriando na tábua, a gente olhou uma para outra com orgulho. A gente fez isso, Dalva disse, admirada. A gente fez, repeti. No outro dia, levamos as cocadas para a escola embrulhadas em papel de pão. A gente vendia por uma moedinha cada. No começo, ninguém quis comprar. Ficavam olhando com desconfiança. Mas aí um menino, o filho do ferrador, comprou uma. Comeu e os olhos dele se arregalaram. Que cocada boa! Ele gritou. Vou levar mais 2. A notícia se espalhou rápido. Na hora do recreio, tinha fila de gente querendo comprar. Em 2 dias, a gente tinha vendido tudo. Quando contamos o dinheiro, demos risada de tanta felicidade. Não era muito, mas era nosso. A gente tinha conseguido sozinhas. Dividimos em 3 partes iguais. Cada uma levou sua parte para casa. Quando cheguei e mostrei as moedinhas para minha mãe, ela ficou olhando, incrédula. De onde você tirou isso, Aldaci? A gente vendeu cocada na escola. Eu, Dalva e a Lourdes. Minha mãe olhou para Dalva, que estava radiante. Vocês fizeram isso sozinhas? Fizemos. A mãe da Lourdes ensinou. Minha mãe sentou na cadeira com as moedinhas na mão e começou a chorar. Mas não era choro de tristeza, era choro de orgulho. Minhas meninas, ela disse abraçando a gente. Minhas meninas estão crescendo. Com o dinheiro, compramos feijão, arroz e sobrou até para um pouquinho de rapadura. Meu pai, quando soube, ficou sério, mas eu vi que ele estava emocionado. Vocês são umas trabalhadeiras, ele disse, bagunçando meu cabelo. Vão longe na vida. A partir dali, toda semana a gente fazia cocada. Virou tradição, ia na casa da Lourdes, fazia a fornada, levava para a escola e vendia tudo. O dinheiro não era muito, mas ajudava. Ajudava mais do que a gente imaginava. Dalva estava transformada. Ela tinha um brilho nos olhos que não existia antes. Um jeito de andar com a cabeça mais erguida.
como se ela tivesse descoberto que era capaz. Audace, ela me disse uma noite. Eu nunca pensei que eu conseguiria fazer alguma coisa assim. Alguma coisa como? Ganhar meu próprio dinheiro, ajudar em casa de verdade. Eu sempre achei que eu era inútil, que eu só dava despesa. Mas agora eu vejo que eu consigo, que eu tenho valor. Você sempre teve valor, Dalva. Sempre. Mas agora eu acredito nisso. E era verdade. Ela acreditava. E essa crença mudou tudo. Na escola, até Dona Sebastiana elogiou. Vocês três são exemplo, ela disse na frente da turma. Meninas trabalhadeiras, estudiosas, que não ficam esperando tudo cair do céu. Parabéns. Terezinha e as outras meninas ficaram com cara feia, mas a gente não ligou. A gente tinha coisa melhor para fazer do que se importar com inveja alheia. Os meses foram passando e a gente foi crescendo, não só de idade, mas de dentro, aprendendo que a gente podia fazer as coisas acontecerem, que a gente não precisava só esperar, que a gente tinha poder nas próprias mãos. Minha mãe sempre dizia, menina que aprende a trabalhar cedo não fica desamparada na vida. Não depende de marido, não depende de ninguém, consegue se virar. E a gente estava aprendendo isso. Na prática, teve um dia especial, dia que a gente tinha vendido mais do que o normal e sobrou um dinheirinho bom. Dalva olhou para moedas e disse, eu quero comprar um presente para o pai Roberto. Eu e Lourdes olhamos para ela surpresas. Um presente? É. Ele trabalha tanto e eu nunca dei nada para ele. Quero dar alguma coisa. Quero que ele saiba que eu sou grata. Fomos até a venda e ficamos olhando o que tinha. Até que Dalva viu um lenço de pescoço, daqueles de algodão grosso que os trabalhadores usam. É esse, ela disse. Vai proteger ele do sol. Compramos o lenço e embrulhamos com capricho num papel que a gente achou. Quando chegamos em casa, Dalva foi até meu pai, que estava sentado no degrau da varanda, cansado do dia de trabalho. Pai, ela disse, e dessa vez a palavra saiu natural. Eu comprei uma coisa para o senhor. Meu pai olhou para ela surpreso. Para mim? É, com o dinheiro que eu ganhei vendendo cocada. Ela entregou o embrulho. Meu pai abriu devagar, viu o lenço e ficou olhando sem falar nada. É para proteger do sol. Dalva explicou nervosa. Para quando o senhor estiver trabalhando. Meu pai continuou calado, e quando ele levantou o rosto, tinha lágrima escorrendo. Ninguém nunca me deu um presente antes. Ele disse com a voz rouca. Agora tem alguém. Dalva respondeu sorrindo. Meu pai abraçou ela. Abraçou apertado, daquele jeito de quem não quer soltar nunca mais. Você é minha filha, ele disse. Minha filha de coração. E eu tenho orgulho de você. Dalva chorou no ombro dele. Mas era choro bom. Choro de quem finalmente encontrou seu lugar. E naquele abraço, naquela varanda velha, eu vi que a gente tinha vencido. Tinha vencido a fome, a fofoca, o medo, a rejeição. Tinha vencido porque não desistiu. Porque escolheu ficar. Porque escolheu amar. E agora a gente estava colhendo. Colhendo o fruto daquela semente plantada naquele dia chuvoso, quando uma menina bateu na porta pedindo comida. Os anos foram passando, minha querida. Devagar, do jeito que o tempo passa quando a gente é criança e acha que a vida inteira está pela frente. Eu e Dalva fomos crescendo juntas, dividindo tudo. O quarto, a cama, os sonhos, os medos. A gente continuou vendendo cocada. Depois, começamos a fazer outras coisas. Bolinho de chuva nos dias de chuva, paçoca na época de amendoim, doce de abóbora quando tinha abóbora no quintal. A gente virou conhecida na vila. As meninas dos doces, o povo chamava. O dinheiro que a gente ganhava ajudava muito. Não era suficiente para deixar a gente rica, claro que não. Mas era suficiente para tirar aquele aperto do peito, para dormir sem o estômago roncando, para ter um pouco de dignidade. Dalva foi se soltando mais e mais. Virou uma menina falante, alegre, cheia de sonhos. Ela dizia que queria estudar, que queria ser professora, que queria ensinar outras crianças como ela, crianças que precisavam de alguém que acreditasse nelas. Você vai conseguir, eu sempre dizia. Você acha mesmo? Ela perguntava com aquele brilho de esperança nos olhos. Eu tenho certeza, e eu tinha,
porque eu via a força que Dalva tinha dentro dela. Uma força que vinha de ter sobrevivido ao abandono, à fome, à rejeição e ainda assim ter escolhido continuar. Ter escolhido acreditar que a vida podia ser diferente. Teve uma tarde que nunca vou esquecer. A gente estava sentada debaixo da goiabeira, que agora já estava mais velha, mais retorcida, mas ainda dava fruto. O sol estava descendo devagar, pintando o céu com aquelas cores bonitas que só Deus sabe fazer. Laranja, rosa, aquele dourado que parece que tem luz própria. Aldaci, Dalva disse de repente. Você se lembra do dia que eu bati na porta da sua casa? Lembro. Como eu ia esquecer? Eu também lembro de tudo. Do frio, da chuva, da fome. Mas sabe o que eu lembro mais? Do quê? Do olhar da sua mãe. Quando ela abriu a porta e me viu ali, molhada, suja, pedindo comida, ela não me olhou com pena. Ela me olhou com respeito. Como se eu fosse gente de verdade, sabe? Eu balancei a cabeça, ouvindo. Naquele momento, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Senti que eu existia, que eu importava. E aquilo me salvou, Aldaci. Não foi só a comida, foi o jeito que ela me olhou. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, porque eu entendia o peso daquele momento, entendia o que um simples olhar de dignidade tinha feito na vida de uma criança abandonada. Minha mãe sempre soube ver as pessoas, eu disse. Ela sempre disse que todo mundo merece respeito. Rico, pobre, criança, velho, todo mundo. E ela me ensinou isso também, Dalva continuou. Me ensinou que eu não preciso me fazer pequena para caber nos lugares, que eu posso ocupar espaço, que eu posso sonhar, que eu posso ser. E você é, Dalva. Você é tanta coisa. Ela sorriu, limpou as lágrimas. Eu só queria que toda criança abandonada pudesse ter o que eu tive. Uma porta que abre, uma mesa que divide, uma família que escolhe ficar. Quando você for professora, você vai ser isso para as crianças, eu disse. Você vai ser a porta que abre. Eu vou tentar ser metade do que sua mãe foi para mim. Ficamos ali até o sol sumir completamente. E eu pensava em como a vida tinha nos levado por caminhos tão diferentes, mas que no fim se encontraram naquela casinha pequena de Minas. Como a decisão da minha mãe de abrir a porta tinha mudado tudo. Não só para Dalva, para mim também. Porque eu tinha aprendido coisas que nem a escola ensina. Tinha aprendido sobre generosidade, sobre sacrifício, sobre amor que não é fácil, mas que escolhe ficar mesmo assim. Tinha aprendido que família não é só sangue. É escolha, é presença, é abraço que acolhe e mão que segura. Naquela noite, quando a gente já estava deitada, cada uma no seu canto da cama, Dalva falou: Aldaci, obrigada. Por quê? Por tudo, por dividir sua mãe comigo, seu pai, sua casa, sua vida. Eu sei que não foi fácil para você no começo. Era verdade. No começo, eu tinha sentido ciúme, tinha reclamado. Mas agora, olhando para trás, eu não conseguia imaginar minha vida sem Dalva. Você me deu uma irmã, eu respondi. Você me ensinou a dividir. Me ensinou que o mundo é maior do que eu. E isso me fez melhor. A gente se fez melhor, ela corrigiu. Uma ajudou a outra. E era verdade, a gente tinha crescido juntas. Não era só Dalva que tinha sido transformada. Eu também tinha. Eu tinha deixado de ser uma menina egoísta, que achava que tudo era só dela, e tinha me tornado alguém que sabia que o mais importante na vida não é ter, é ser, e é dar. Os anos continuaram passando. A gente terminou a escola primária. Dona Sebastiana chorou no último dia, disse que ia sentir saudade das meninas trabalhadeiras. A gente também chorou. Porque aquela escola pequenininha, com carteiras velhas e lousa rachada, tinha sido o lugar onde a gente tinha aprendido não só a ler e escrever. Tinha sido o lugar onde a gente tinha aprendido a ser gente. Dalva continuou estudando. Minha mãe fazia sacrifício para pagar os cadernos, os lápis, os livros, mas ela dizia: estudo é a única coisa que ninguém tira da gente. Pode perder casa, pode perder dinheiro, pode perder tudo. Mas o que está na cabeça, ninguém tira.
E Dalva estudava com dedicação. Ficava até tarde com o candeeiro aceso, lendo, fazendo conta, decorando lição. Ela queria ser professora. E eu tinha certeza que ela ia conseguir. Eu também continuei estudando, mas meu sonho era diferente. Eu queria ter uma casa minha, onde eu pudesse receber gente, onde eu pudesse abrir a porta para quem precisasse, do jeito que minha mãe tinha feito. Eu queria continuar aquilo que ela tinha começado, aquela corrente de bondade. Teve um domingo depois da missa que a gente estava voltando para casa quando encontramos Dona Carminha. Ela estava mais velha, mais curvada, com o rosto cheio de rugas de tanto franzir a testa. Ela olhou para a gente e desviou o olhar, sem coragem de encarar. Dalva, que antes teria baixado a cabeça, agora andou de cabeça erguida. Passou por ela sem dar importância. Quando a gente dobrou a esquina, eu perguntei: "Você não sentiu raiva?" "De quem?" "Da Dona Carminha. De tudo que ela falou, de todo o mal que ela tentou fazer." Dalva pensou um pouco antes de responder. "Não, Aldaci, eu não sinto raiva. Eu sinto pena, porque ela vive amargurada, preocupada com a vida dos outros, sem ter paz na própria vida dela. Ela não é feliz, e eu sou. Então quem ganhou?" Eu olhei para minha irmã, porque agora eu chamava ela assim, sem nem pensar, e senti orgulho da mulher que ela estava se tornando, da sabedoria que ela tinha conquistado, da paz que ela tinha encontrado. "Você é incrível, sabia?" eu disse. Ela deu risada. Eu aprendi com os melhores, e era verdade. Ela tinha aprendido com minha mãe a ter força, com meu pai a ter dignidade, comigo a ter coragem, e com a vida, aquela professora dura, ela tinha aprendido a ter resiliência. Quando chegamos em casa, minha mãe estava no quintal, estendendo roupa. Ela já estava mais velha também. O cabelo tinha começado a embranquecer, as mãos estavam mais cansadas. Mas o sorriso era o mesmo. Aquele sorriso que acolhe, que acalma, que faz a gente se sentir em casa. "Chegaram, minhas filhas?" ela perguntou. "Chegamos, mãe." Nós duas respondemos, ao mesmo tempo. E naquele momento, eu entendi que aquilo era a vitória verdadeira. Não era ter muito dinheiro, não era ter casa grande, não era ter nome reconhecido. Era ter pertencimento, era ter amor, era ter paz. Era saber que, não importa o que acontecesse lá fora, ali dentro daquela casinha tinha um lugar seguro. Tinha acolhimento, tinha família. E isso não tem preço. A vida foi levando cada uma de nós para o seu caminho, minha querida. Dalva conseguiu terminar os estudos. Foi difícil, custou sacrifício de toda a família, mas ela conseguiu. Virou professora, igual ela tinha sonhado. Começou dando aula numa escolinha da roça, ganhava pouco, mas era feliz. Via nos olhos das crianças o mesmo que ela tinha visto quando era pequena. A fome de aprender, a vontade de ser alguém. Eu me casei, tive meus filhos, cuidei da minha casa. Mas nunca deixei de fazer o que minha mãe tinha me ensinado. Sempre tinha um prato a mais na mesa para quem precisasse. Sempre tinha uma porta aberta para quem batesse. E eu ensinava isso para os meus filhos também. A gente divide porque foi dividindo que a gente aprendeu a viver. Dalva também se casou, com um homem bom, trabalhador, que a respeitava. Eles não tiveram filhos, mas Dalva dizia que todos os alunos dela eram seus filhos. E ela cuidava deles com o mesmo carinho que minha mãe tinha cuidado dela. A gente se via sempre que podia. Mesmo morando em cidades diferentes, a gente não deixava o vínculo enfraquecer. Escrevia carta, mandava notícia, visitava quando dava. Porque irmã não se esquece. Irmã é para a vida inteira. Meus pais foram envelhecendo. Meu pai ficou doente primeiro. O corpo que tinha carregado tanto peso, que tinha suado tanto no sol, começou a cobrar a conta. Ele morreu num inverno frio, cercado de gente que amava ele. Dalva veio pro velório e chorou como filha que era. Segurou minha mão e a mão da minha mãe, e a gente ficou ali, as três, segurando uma na outra. Ele foi um pai para mim, Dalva disse, com a voz quebrada. O único pai de verdade que eu tive. E você foi filha dele, minha mãe respondeu. Ele morreu sabendo que tinha 2 filhas que amavam ele. Isso é bênção.
Minha mãe durou mais uns anos, foi ficando mais frágil, mais cansada, mas nunca perdeu aquela luz nos olhos, aquela bondade que fazia dela quem ela era. Quando ela partiu, foi como se uma luz tivesse se apagado no mundo. Dalva e eu cuidamos de tudo juntas. Do enterro, da missa, de esvaziar a casa velha. Quando a gente estava guardando as coisas da minha mãe, Dalva encontrou uma caixinha de madeira escondida no armário. Dentro tinha cartas, fotos antigas e um papel amarelado. "O que é isso?" perguntei. Dalva abriu o papel com cuidado. Era uma oração, escrita à mão, com a letra tremida da minha mãe. Dizia assim: "Senhor, obrigada por ter me dado 2 filhas. Uma veio do meu ventre, a outra veio da sua mão, mas as 2 vieram do seu amor. Proteja elas sempre. Amém." A gente chorou juntas ali, abraçadas, no meio daquela casa velha que tinha sido o começo de tudo. Os anos continuaram passando. Eu fui envelhecendo, o corpo foi cansando. Apareceu o diabetes, depois a pressão alta, depois o problema no coração. O médico falou que eu precisava operar. Operação séria, perigosa. "A senhora está disposta a correr o risco?" ele perguntou. "Estou", respondi, "porque eu ainda tenho motivo para viver. Tenho filhos, tenho netos, tenho gente que precisa de mim. Fui internada naquele hospital grande da cidade, longe da minha casa, longe de tudo que era familiar. Os corredores eram brancos demais, frios demais. Cheirava a remédio e desinfetante. Não tinha cheiro de goiaba, não tinha cheiro de terra molhada, só tinha cheiro de hospital. Na véspera da cirurgia, eu estava com medo. Medo de não acordar, medo de deixar meus filhos, medo de que aquela fosse a última noite. Fiquei ali, deitada naquela cama alta, olhando para o teto, rezando baixinho. Foi quando entrou uma enfermeira. Ela veio com uma bandeja, medindo pressão, anotando coisas. Tinha o cabelo preso num coque, óculos na ponta do nariz, o rosto cansado de quem trabalha demais. "Boa tarde, dona Aldaci", ela disse sem olhar para mim. "Vim medir sua pressão." Ela colocou o aparelho no meu braço, apertou, ficou olhando os números. E, de repente, ela parou. Parou e ficou me olhando. Me olhando de verdade, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. "A senhora..." Ela começou com a voz estranha. "A senhora é de São Bento das Águas?" Eu arregaliei os olhos. "Sou, minha filha. Como você sabe? A senhora morava numa casa de madeira, perto do córrego. Tinha um pé de goiaba no quintal." Meu coração começou a bater mais rápido. "Morava, sim." Ela tirou os óculos, limpou com a mão tremendo, colocou de volta. E eu vi nos olhos dela, aqueles olhos que eu conhecia desde criança. "Dalva?" sussurrei sem acreditar. Ela largou tudo que estava segurando, cobriu a boca com a mão e começou a chorar ali mesmo, no meio do plantão. "Sou eu, Aldaci. Sou eu." "Mas como? Você não era professora?" Ela sentou na beirada da cama, segurou minhas mãos com as dela, que agora tinham rugas, tinham marcas de tempo, mas eram as mesmas mãos que eu conhecia. "Fui professora por muitos anos, mas quando meu marido morreu, eu fiquei sozinha. Precisava ganhar mais para me sustentar. Fiz curso de enfermagem. Já trabalho aqui faz uns anos. Meu Deus, Dalva, minha irmã." A gente se abraçou ali, chorando, rindo, sem conseguir acreditar. 40 anos. Tinha 40 anos que a gente não se via. A vida tinha nos levado para caminhos diferentes. Eu tinha perdido o contato quando ela mudou de cidade de novo, e depois nunca mais consegui achar. E agora, ali, na véspera de uma cirurgia que podia ser minha última noite, a vida tinha nos juntado de novo. "Aldaci", ela disse segurando meu rosto com as 2 mãos. "Você não faz ideia do que você e Dona Maria fizeram por mim. Não faz ideia. Dalva, deixa eu falar. Preciso falar. Se não fosse aquele prato de comida, aquele teto, aquele amor, eu não sei nem se eu estava viva hoje. Vocês me salvaram, me deram dignidade, me ensinaram que eu tinha valor. E você tem", eu disse, chorando também. "Sempre teve. E agora,
Ela continuou, limpando as lágrimas. Agora sou eu que vou cuidar de você. Sou eu que vou garantir que você saia dessa cirurgia bem, que você volte para os seus filhos, para os seus netos, porque é a minha vez de retribuir. De pagar, nem que seja um pouquinho, tudo que vocês fizeram. Você não precisa pagar nada, Dalva. Eu sei, mas eu quero. Eu quero poder fazer por você o que você fez por mim, segurar sua mão quando você está com medo. Ela ficou comigo a noite inteira. Mesmo fora do horário dela, mesmo sem ser obrigada. Ficou ali, sentada na cadeira do lado da cama, segurando minha mão, conversando sobre a vida, sobre o passado, sobre tudo o que tinha acontecido nesses anos. Você se lembra? Ela disse, sorrindo, daquela goiabeira? Lembro. A gente passava horas debaixo dela. Pois é, e sabe o que eu sempre pensava quando estava lá? Eu pensava que um dia eu queria ser forte como aquela árvore, que aguentava a tempestade, que dobrava mas não quebrava, e que dava fruto, mesmo quando o tempo era ruim. E você conseguiu, eu disse. Você é essa árvore, Dalva. No outro dia, quando me levaram para a cirurgia, foi ela quem veio me preparar. Deu banho em mim, pentou meu cabelo, fez uma trança, do mesmo jeito que a gente fazia quando era criança. Pronto, ela disse. Agora você está linda, pronta para voltar para sua família. Dalva, se eu não voltar, você vai voltar. Eu não deixo você ir embora. Eu e Deus, a gente vai garantir isso. Ela encostou a testa na minha. Obrigada, Aldaci. Por tudo. Por ter sido minha irmã. Por ter dividido sua vida comigo. Obrigada a você. Por ter me ensinado o que é amor de verdade. E assim, com a mão da minha irmã segurando a minha, eu entrei naquela sala, sem medo. Porque eu sabia que a bondade que minha mãe tinha plantado tantos anos atrás estava ali, viva, segurando minha mão. A vida tinha dado a volta completa. A cirurgia foi um sucesso. Graças a Deus. Quando eu acordei, ainda meio grogue da anestesia, a primeira coisa que eu vi foi o rosto da Dalva. Ela estava ali, do meu lado, com aquele sorriso que iluminava tudo. Bem-vinda de volta, ela sussurrou, segurando minha mão. Eu voltei, consegui dizer, com a voz fraca. Claro que voltou. Eu não ia deixar você ir embora assim, não. A gente ainda tem muita história para viver. Nos dias que se seguiram, enquanto eu me recuperava naquele quarto de hospital, Dalva estava sempre por perto. Mesmo quando não era o plantão dela, ela dava um jeitinho de aparecer. Trazia um caldo quentinho que ela mesma fazia em casa, ajeitava meu travesseiro, contava histórias para me distrair da dor. Os outros enfermeiros e médicos começaram a perceber. Vocês são parentes? Perguntavam. Somos irmãs. Dalva respondia com orgulho. E não precisava explicar mais nada, porque a gente era irmã de verdade, do tipo que a vida juntou e que nada separa. Meus filhos vieram me visitar. Ficaram emocionados quando conheceram a Dalva, quando ouviram a história toda. Minha filha mais velha chorou. Mãe, a senhora nunca tinha contado isso direito. Porque não é história para contar, minha filha. É história para viver, e a gente viveu. Dalva conversou com meus filhos, com meus netos. Contou histórias de quando a gente era criança, das travessuras que a gente fazia, das cocadas que a gente vendia. Os olhos dos meus netos ficavam arregalados. Vó, a senhora vendia doce na escola? Perguntou o menor. Vendia sim, para ajudar em casa. Naquele tempo, todo mundo ajudava. E a tia Dalva ia junto? Ia. A gente fazia tudo junto. Dalva bagunçou o cabelo do menino. Sua avó me ensinou que a gente não precisa esperar ficar grande para fazer diferença no mundo. Até criança pode ajudar. Até criança pode ser bondosa. Quando eu recebi alta do hospital, Dalva insistiu em ir comigo até minha casa. Ajudou a me acomodar, preparou tudo o que eu precisava, ensinou meus filhos como cuidar de mim. Qualquer coisa vocês me ligam, ela disse. Qualquer coisa, eu venho. Antes de ir embora, ela sentou na beira da minha cama, pegou minha mão. Aldaci, eu preciso te dizer uma coisa. Diz. Naquela noite, quando eu bati na porta da sua casa, eu estava pronta para desistir. Eu tinha andado o dia inteiro, pedindo comida,
Ouvindo não. Estava com tanta fome, tanto frio, tanto cansaço. Eu tinha decidido que aquela ia ser a última porta. Se não abrissem, se não me dessem nada, eu ia me deitar debaixo de uma árvore e esperar o que viesse. Meu coração apertou. Dalva! Mas sua mãe abriu a porta. E não só abriu. Ela me convidou para entrar. Me deu comida, me deu teto, me deu família. Ela me salvou, Aldaci. No sentido mais literal da palavra. Ela me salvou. As lágrimas desciam pelo rosto dela e pelo meu também. E agora, tantos anos depois, eu pude retribuir um pouquinho. Pude estar aqui quando você precisou. Pude segurar sua mão igual você segurou a minha. E isso fecha o círculo, sabe? Eu sei, sussurrei. A bondade voltou. Voltou em forma de cuidado, de presença, de amor. Igual sua mãe sempre dizia. Bondade não se perde. Ela só dá a volta. Ela me abraçou apertado. E a gente ficou assim por um tempo. Duas velhinhas abraçadas, chorando lágrimas de gratidão, de amor, de vida vivida. Quando ela foi embora, eu fiquei ali, na minha cama, pensando em tudo. Em como a vida tinha sido generosa com a gente. Não no sentido de dinheiro ou conforto, mas no sentido de amor, de propósito, de significado. Hoje, sentada aqui nessa poltrona velha, com o joelho estalando e o cabelo branquinho, eu olho para trás e vejo a jornada toda. Vejo a menina que eu fui, egoísta e pequena, aprendendo a dividir. Vejo a Dalva, perdida e assustada, aprendendo a confiar. Vejo minha mãe, cansada e pobre, mas rica de coração, ensinando a gente a ser gente de verdade. E entendo, agora com clareza, qual foi a lição maior. A lição não foi sobre ter pena dos outros. Não foi sobre fazer caridade por obrigação. Não foi nem sobre ser bonzinho porque a religião manda. A lição foi sobre enxergar. Enxergar o outro como gente. Como alguém que sente, que sofre, que sonha. E escolher, mesmo quando é difícil, mesmo quando custa, estender a mão. Porque quando a gente estende a mão, a gente não perde nada. A gente ganha. Ganha em amor, ganha em propósito, ganha em sentido para a vida. Minha mãe estendia a mão não porque tinha muito, mas porque sabia que o pouco, dividido, vira suficiente. E que o amor, multiplicado, vira abundância. Dalva me ensinou que a gente pode vir de qualquer lugar, pode ter qualquer passado e ainda assim se tornar alguém incrível. Que a ferida não define a gente. Que a gente pode escolher ser mais que a dor. Pode escolher ser amor. E eu aprendi com as duas que família não é acidente. É escolha diária. É acordar e decidir ficar. É dividir o pão mesmo quando o pão é pouco. É abraçar mesmo quando está cansado. É perdoar mesmo quando dói. É acreditar mesmo quando é difícil. Então, minha querida, se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa história, é isso. Não deixe de abrir a porta. Não deixe de dividir o pão. Não deixe de estender a mão, porque a gente não sabe quando está plantando semente. A gente não sabe quando aquele gesto simples, aquele prato de comida, aquele abraço apertado vai mudar tudo na vida de alguém. Minha mãe não sabia naquele dia de chuva que estava salvando uma vida. Ela só sabia que tinha uma criança com fome na porta. E ela escolheu fazer o que estava ao alcance dela, dividir. E aquela semente, plantada há tantos anos, voltou. Voltou em forma de cuidado quando eu mais precisei. Voltou em forma de mão que segurou a minha na hora do medo. Voltou em forma de amor que atravessou décadas e permaneceu vivo, forte, verdadeiro. Hoje, eu sei que não vou viver para sempre. O corpo já está cansado, já deu o que tinha que dar. Mas eu vou embora em paz. Em paz, porque eu vivi direito. Porque eu amei de verdade. Porque eu fiz diferença, mesmo que pequena, na vida de alguém. E quando eu for, eu vou deixar isso para os meus filhos, para os meus netos, para quem quiser ouvir. Sejam a porta que abre. Sejam a mesa que divide. Sejam o abraço que acolhe. Porque bondade não se perde, minha filha. Ela só dá a volta. E quando ela voltar, e pode ter certeza que ela vai voltar, ela vai vir carregada de bênção, de amor, de milagre.
igual aconteceu comigo. Igual aconteceu com a Dalva. Igual pode acontecer com você, se você escolher plantar. Então planta, minha querida. Planta sem medo. Planta sem esperar recompensa. Planta porque é o certo, porque é o bom, porque é o humano. E quando a vida te surpreender com o fruto dessa plantação, quando você ver a bondade voltando redonda, perfeita, no tempo certo, você vai lembrar dessa história, da menina da porta, do prato de comida, da família que se escolheu. E você vai entender, com o coração cheio, que valeu a pena, cada gota de suor, cada lágrima, cada sacrifício. Valeu a pena, porque no fim das contas, minha querida, o que fica não é o dinheiro, não é a casa, não é o nome, o que fica é o amor que a gente plantou, é a vida que a gente tocou, é a diferença que a gente fez. E isso ninguém tira da gente. Nem o tempo, nem a morte, nem nada. Isso é eterno. Então vai, minha filha. Vai e abre a porta. Vai e divide o pão. Vai e planta amor. E espera, porque a bondade sempre, sempre encontra o caminho de casa. Sempre.